Olá, muito boa tarde. Depois de muito tempo perdido, os vereadores que integram a CPI da Água decidiram nesta manhã não convocar mais nenhum ex-prefeito da capital ou ex-governador do estado para depor na comissão que apura possíveis irregularidades no abastecimento da cidade. Uma investigação que já dura 3 meses e agora na reta final se embola com as eleições municipais. Isso porque de todos os integrantes, apenas um vereador não é candidato à reeleição. Foram 8 tentativas para votar os requerimentos que pediam a convocação de autoridades políticas envolvidas com a questão do abastecimento de água na capital. Dentre elas, os ex-prefeitos de Manaus, Serafim Correia, Luiz Alberto Carijó e Eduardo Braga, e o atual prefeito, Amazonino Mendes. Nesta manhã, finalmente, todos os integrantes da CPI compareceram à reunião para votar os pedidos. O resultado: nenhum cacique político será ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Todos os requerimentos foram derrubados pelos parlamentares, o que frustrou o relator da comissão. A CPI perdeu a oportunidade de ouvir os atores mais importantes, fundamentais, que receberam, através do seu voto, um papel em branco para escreverem uma história. A história é que nós somos uma cidade à beira do grande rio, no mundo, dos melhores lençóis freáticos, e o nosso povo padece do abastecimento de um bem de vida. 2 promotores de justiça do estado, o diretor do PROCON e o presidente da Manaus Ambiental, Cláudio Bianchini, devem ser ouvidos pelos vereadores. O relator da comissão tem até o próximo dia 5 de agosto para emitir o parecer final sobre os trabalhos. Por enquanto, os vereadores voltam a se reunir nesta quinta-feira para decidir se os candidatos à Prefeitura de Manaus devem ou não apresentar as propostas de governo para o setor de abastecimento de água da cidade aqui no plenário da Câmara. Pela proposta, os 9 candidatos teriam 1h30 para falar cada um. A ideia foi contestada por parte da comissão. Aqui não é palanque eleitoral, não é palanque político. Acho que a CPI é algo sério, decente, nós não podemos confundir. A Procuradoria da Câmara vai analisar se a proposta não fere a lei eleitoral. O que os prefeituráveis têm para oferecer para a população nessa área de água? Essa problemática tem que ter uma solução. E aí quem tem a solução para isso, aí nós vamos saber no projeto político que eles vão apresentar a essa casa. Criada em março deste ano para investigar falhas no serviço de distribuição de água na capital e apontar os responsáveis, a CPI ouviu pouca gente até agora e pode custar aos cofres públicos R$300 mil. A CPI está contaminada pelo processo eleitoral. Se parar, deu em pix. Se continuar, é porque é perseguição política. Eu acho que uma saída honrosa seria suspender nesse momento eleitoral e retornar após o processo eleitoral, aí sim, com o fulcro de analisar, apurar e chamar quem de direito. Vamos aguardar, né? Milhares de servidores federais em greve no Amazonas voltaram a protestar esta manhã na capital. Na Universidade Federal do Amazonas, a greve já dura 2 meses e hoje outros órgãos também aderiram ao movimento nacional. Professores da UFAM estiveram reunidos hoje para mais um ato unificado. A universidade entrou em greve no dia 17 de maio deste ano e não tem previsão para retomar as atividades. Hoje pela manhã, docentes reclamaram da proposta do Ministério do Planejamento, apresentada na última sexta-feira, que previa um pequeno aumento em investimentos para a educação superior. As nossas reivindicações elas não se limitam apenas a reajuste salarial. Nós estamos reivindicando a reestruturação da carreira. Vários sindicatos e movimentos de greve se uniram hoje às manifestações de alunos e professores da UFAM. Eles pedem mais investimentos para a educação. Alunos do IFAM, de cursos da área técnica e tecnológica, também estiveram reunidos por melhorias educacionais. O movimento de greve afirma que cerca de 49% do que é extraído do PIB é para juros de bancos, enquanto apenas 4% é investido na educação.
Esse foi o principal motivo que levou hoje alunos e professores do Instituto Federal do Amazonas a paralisar suas atividades. Precisamos dar condições econômicas, financeiras para esses servidores e condições estruturais também. Servidores do INCRA também protestaram em frente à sede do órgão. Desde o dia 1º de julho, eles reivindicam reposição salarial e melhorias estruturais e sociais para as famílias assentadas. Não tem reforma agrária de qualidade se não tiver gente para trabalhar, para atender as famílias dos agricultores. Cerca de 1000 manifestantes de órgãos federais, segundo os movimentos de greves, fizeram hoje uma passeata que saiu da sede do INCRA em direção à Universidade Federal do Amazonas. O trânsito ficou lento e agentes foram chamados para organizar o protesto. Com faixas, cartazes, carros de som, eles pararam o trânsito próximo ao viaduto do bairro Coroado por quase 10 minutos. Técnicos estudantes para denunciar essa mentira. Servidores da Anvisa também pararam hoje suas atividades. Eles lutam por um plano de cargos e salários e concurso público. Uma carreira da regulação federal, né, por meio de subsídios, né, e também a paridade com a Receita Federal. Com os fiscais da Anvisa parados, quem vai sofrer é o comércio local. Navios e balsas carregados com combustível, medicamentos, refrigerantes e alimentos ficam impedidos de atracar na cidade, já que a fiscalização está suspensa por tempo indeterminado. Os escritórios da Anatel amanheceram vazios hoje em Manaus. Este é outro órgão federal que aderiu à greve nacional. A agência de telecomunicações estaria sem condições de atender a demanda de trabalho, devido ao número reduzido de servidores. Os trabalhadores pedem um aumento de 25% no salário. Nós temos vários pontos que incidem nesse sucateamento, nesse verdadeiro sucateamento do serviço público. A Agência Nacional de Transporte Terrestres também parou hoje de funcionar. Ônibus com rotas internacionais podem ficar impedidos de entrar na cidade devido à greve. Um acidente entre 2 micro-ônibus que fazem a rota de funcionários para empresas do distrito na capital deixou 11 pessoas feridas na madrugada. O susto foi ainda maior depois que esses veículos invadiram uma drogaria. Esta manhã, a cena ainda chamava a atenção de quem passava por este cruzamento no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. Com o impacto do acidente, um dos veículos foi parar dentro desta farmácia. De acordo com o dono do estabelecimento, o alarme disparou às 3 horas da manhã. A empresa tem seguro, o prédio é assegurado, entendeu? Então, graças a Deus, a gente dá graças a Deus não ter acontecido vítima. E também esse acidente ter acontecido de madrugada, né? Porque isso aqui, se fosse num horário comercial, fatalmente tinha acontecido coisas piores. 10 pessoas ficaram feridas, os motoristas e 8 passageiros. Um ônibus que encaixou aqui no outro, tinha 8 pessoas, né? Eu cheguei a ver todos eles, né? Todos os 8. Mas eles estavam com bastante machucado, né? E no ônibus que estava dentro da loja tinha somente o motorista. O motorista saiu bastante mal, eu não sei como é que ele está. Os prejuízos ainda estão sendo calculados. Esse é o segundo acidente em uma semana envolvendo micro-ônibus que fazem a rota de passageiros para o Distrito Industrial de Manaus. Na semana passada, 2 veículos invadiram uma casa no bairro Petrópolis, na Zona Sul. Segundo informações de testemunhas, o acidente foi provocado no momento em que os motoristas tentaram evitar uma colisão frontal. Apenas os motoristas sofreram ferimentos leves. No próximo bloco do Band Cidade, mais violência em Manaus. Casal é executado a tiros dentro de um estacionamento do Pronto Socorro 28 de agosto. 3 pessoas foram presas. E você vai ver também, 60 quilos de maconha são apreendidos pela Polícia Civil em um porto da capital.